E vamos conversar hoje com o Dr. Alex Alves. Ele é psicólogo, neurocientista e um pesquisador também dentro da área de saúde mental. E o nosso tema de hoje é a dimensão do emocional na depressão e no suicídio. Gente, esse programa promete. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, doutora Rose. É um prazer imenso estar com a senhora aqui, com os seus ouvintes. É sempre bom estar de volta a essa casa. O prazer é todo nosso e o senhor é campeão de audiência quando vem aqui. E, doutor Alex, dentro desse tema, me chamou a atenção essa expressão dimensão. A dimensão do emocional na depressão e no suicídio. Tem como a gente dimensionar o emocional, doutor Alex? Sim, tem sim. Porque, na realidade, o que a gente enfrenta, né? Desde 84, eu comecei a estudar esse problema que envolveria, né, o quadro atual nosso da depressão. Né? 84 eu tive contato, 1984, o pessoal poder entender, 84, 1900, século passado, né? No século passado. Então, no século passado, eu tive contato com o material do Dr. Wilhelm Reich, discípulo do Freud, e ele falou de uma peste emocional que tomaria o planeta, de norte a sul, leste a oeste, independente de credo, independente de gênero sexual, ok? Status financeiro, ele pegaria todo mundo, raça, quer dizer, sairia pegando, porém, isso é 40, né? O mundo está em guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, e o pessoal não dá muita atenção aos estudos do Reich, ok? Em 2012, a OMS surpreende o planeta falando sobre a doença do século, né? E aí coloca a depressão como a doença do século e lança o conceito do Setembro Amarelo, né, no Brasil, né? Então, o alerta amarelo. Então, se lançou um alerta que foi de 2012 até 2017. 2017 ele cessa. Então, o que acontece? Né? Nós estamos mensurando esse problema, né? Lá vai quase 4 décadas em cima do avanço, né, desse processo do que é a depressão e do que seria o suicídio. Né? Hoje, com a pandemia da Covid-19, né, a própria Fiocruz publicou um estudo onde de 20% pulou para 40% o número de brasileiros com problemas mentais. Nós já tínhamos cerca de 22 milhões, eles estimam agora que são 44 milhões. E também, no que tange a depressão, eles atualizaram de 60% para 80% da população. Então, nós estamos falando aí de 176 milhões de brasileiros que começam um quadro depressivo, de fato, a partir de julho agora, próximo mês. A verdade é que isso, nós estamos às portas de algo muito grande, né? A nível de complexidade na área de saúde mental e emocional. Então, nós vamos ter milhões de pessoas, né, agora trazendo à tona o problema da depressão, né? Pelo menos 40% delas vão fazer síndrome de pânico, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas fazendo pânico, e de pelo menos de 10% a 20% tentando suicídio. 42 milhões de pessoas vão tentar o suicídio. Para cada suicídio efetivado, Rose, nós temos 20 tentativas que não conseguiram êxito. A proporcionalidade é essa. Nós até conversamos um pouco antes, né, sobre uma ocorrência, né, que você estava me relatando. Então, na realidade, essa pessoa que se suicidou, 20 outras tentaram no mesmo dia e não conseguiram. Para cada tentativa, nós temos 20 outras que tentaram. Entendeu? E no Brasil, nós estamos com uma expectativa agora, a partir de julho, de termos um suicídio em torno de 20 a 10 minutos. A cada 20, 10 minutos, nós vamos ter um brasileiro se suicidando. Né? A primeira contagem nossa, de 19, era de 40 minutos. O mundo, a cada 40 segundos. 40 segundos. Né? Hoje já se estima a cada 20 segundos no planeta. Portugal trabalhava com uma ideia de 8 minutos. Hoje a gente já trabalha com uma ideia de 5 minutos em Portugal. Então, a gente tem um grande avanço, né, de todo esse distúrbio causado agora por uma tríplice pandemia. Né? Nós temos a pandemia psicossomática, a pandemia virtual, com excesso de navegação na internet, e a pandemia do Covid-19, a pandemia viral. Né?
Então, toda essa insegurança está causando todo esse nível de transtorno e nós estamos acompanhando isso, né, pelas estatísticas e pelos estudos. Porque o senhor tocou num ponto bem legal, porque as pessoas estão muito preocupadas com a pandemia do Covid-19. As pessoas estão amedrontadas e levantam-se aí até questões, cobranças dentro da política, dentro da saúde, porque vê-se, o entendimento que a gente tem é que realmente essa pandemia, da forma que chegou, os governos não souberam como lidar e foi uma coisa que assolou o mundo inteiro. Então, dentro dessa questão do Covid, muitos lutos, muitas pessoas ficaram enlutadas, muitas pessoas que tinham já algum transtorno tiveram seus transtornos agravados por conta das pressões sofridas pelo isolamento social, pelo fechamento, muitas vezes, de comércio, perda de emprego. Então, foi um acúmulo aí de fatores que levaram e estão levando ainda, segundo o doutor Alex está nos trazendo aqui hoje, um agravamento. Doutor Alex, há de se pensar com a vacinação que isso talvez, a pandemia acabando, as coisas voltem ao normal. Porém, segundo esse dado, né, dessa estatística, não é bem assim, na verdade, né? Na verdade, houve um crescimento das doenças mentais. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós entramos na pandemia, nós já éramos o país com maior consumo de Rivotril e o primeiro país em ansiedade do mundo, né, o Brasil. No período da pandemia do ano passado, né, da primeira onda, nós tivemos um aumento de 40% no consumo do Rivotril. Ele que já era o mais vendido, vendeu 40% a mais. Ok. Essa questão que você relatou do desemprego, né, nós perdemos na primeira onda da Covid, os primeiros 3 meses, cerca de 600 mil empresas fecharam e 5 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Nós já tínhamos uma nuvem de 14 milhões de desempregados. Então, isso foi para 19 milhões. Em dezembro passado, chegaram 4 milhões de jovens ao primeiro emprego. Então, nós fomos a 23 milhões de pessoas desempregadas. Esse quadro de jovens chegando ao primeiro emprego vai se manter até 2030. Então, vão chegar ainda mais 36 milhões de jovens ao primeiro emprego. Com os 23 já deu 60, 59, né, milhões. Nós temos 38 milhões de pessoas subempregadas e apenas 24 milhões trabalhando com carteira assinada. Então, o desafio do país é um desafio de gigante, tá certo? Então, quando a onda da Covid passar, né, nós vamos ter uma nuvem aí de milhões de famílias em situação de calamidade. Já se fala, né, em pelo menos 25 milhões na linha da miséria, né? Já há estudos apontando para isso, ok? E, na realidade, o que aconteceu? O grande desafio é você pegar um prédio que ele já estava escorado e que agora várias dessas escoras, né, elas começaram a ruir. Esse é o processo. Então, quando se equilibrar a onda da pandemia viral, que a melhor expectativa que nós temos em ciência é 2023, quer dizer, esse problema não se resolve em 2021 e muito menos em 2022, porque nós ainda estamos aprendendo a lidar com os efeitos colaterais das vacinas, inclusive, e das variantes da Covid. Até que ponto, né, as vacinas aplicadas vão fazer frente às variantes, ok? E nós só temos imunização de rebanho no universo de 70% da população contaminada, ou seja, 140 milhões. Nós ainda estamos bem distantes desse número, né? E temos um índice de mortalidade letal, né, pequeno, se você analisar o tamanho da proporcionalidade do estrago do que deveria ter sido a Covid. Inclusive, as classes C, D e E, nós temos uma incidência muito pequena nessas classes. É o que está acontecendo com a própria África, né?
Nós não estamos vendo incidência significativa na África. E muitas das mortes no Brasil já começam a ser questionadas até que ponto todas foram Covid mesmo, né? Então, já há, né, uma investigação em curso e já se estima que talvez metade disso não seja verdadeiro. Se isso for real, nós sofremos, não só o Brasil, como todo o planeta, um grande golpe, né? Porque houve uma grande manipulação da opinião pública, que ela foi colocada, né, refém num cativeiro, né, num verdadeiro ensaio global, para poder haver uma quebra de todo o sistema econômico do planeta, né? É o que nós estamos acompanhando. E um agravamento das doenças a nível mentais. Por quê? As pessoas tenderam a consumos maiores de internet. 50 minutos de navegação, minuto 51, já provoca mortandade neuronal. E hoje, até por conta das escolas, as crianças, inclusive, estão navegando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas. Então, nós temos muitas pessoas já fazendo quadro de surto, inclusive psicótico, né, no princípio da esquizofrenia, pelo excesso de navegação. Olha, é muita informação. E dentro desse tema, doutora Alex, a dimensão do emocional. Eu observo que a saúde emocional, ela não é muito valorizada, ou as pessoas elas não entendem que precisam cuidar da sua saúde emocional, consequentemente, da sua saúde mental. Então, há um apelo para que se faça prevenção contra o câncer, prevenção da diabetes, da pressão alta. Então, existem doenças que existem também campanhas, e aí os ministérios, o governo atua de uma forma direta, prevendo ou fazendo até campanhas de prevenção. Porém, no emocional, isso não acontece. E muitas pessoas elas não dão importância. Na verdade, quando alguém percebe que não está conseguindo lidar com alguma demanda, essa pessoa já está quase aí num processo de surto, ou já surtou por conta de algum problema ou de alguma situação. Doutor Alex, por que as pessoas não valorizam ou por que não há um investimento dentro de campanhas que leve à conscientização da saúde mental? Eu participei agora no mês de junho, né, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais, a convite do Ottoni de Paula, deputado federal Ottoni de Paula, né, e eu tive a oportunidade de falar entre várias lideranças do segmento militar, civil, né, a parte da PM e Polícia Federal, né, tanto a rodoviária quanto a PF, né? E, na realidade, eles já têm um alto índice de adoecimento. Só para você entender, os federais, né, eles têm uma pesquisa que aponta que 21% dos policiais federais já pensaram em se suicidar. Olha que é uma carreira que muita gente quer entrar, porque é um salário muito bom, o pessoal com a carreira definida, estabilidade, e 21% deles querem se matar, já pensaram em se matar. A PM do Rio, nós temos um suicídio a cada 48 horas, já está em curso, no Rio de Janeiro. Nós temos mais de metade do efetivo, tanto da PM quanto da Civil, já em tratamento psiquiátrico, né? Nós temos esse problema acontecendo com a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro e do Estado também. Nós temos metade do efetivo já fazendo acompanhamento psiquiátrico. Então, na realidade, o que acontece? Nós temos duas campanhas anuais, o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. Janeiro Branco, conscientização para a saúde mental, e o amarelo para a questão da prevenção do suicídio. Porém, o que nós precisamos é, de janeiro a dezembro, trabalhar a contenção, o contingenciamento, a prevenção e a pós-venção. Porque, na realidade, quem já tentou o suicídio vai tentar de novo. Eu tenho vários casos clínicos que eu acompanho, pessoas com 6, 10, 12, 16 tentativas de suicídio.
E no momento em que não é feito o acompanhamento, né, psicoterápico, só acompanhamento medicamentoso, que é uma tendência, né, a tendência brasileira é a automedicação, por isso o Rivotril está onde está. São medicações que a pessoa deveria usar no máximo de 3 a 6 meses, com acompanhamento psiquiátrico barra psicológico. E hoje é comum nós vermos pessoas utilizando 6, 8, 10, 12. Eu já tive acesso a pessoas com 26 medicamentos. Eu fiz desmame de pessoas com 20, 24 medicamentos por dia. Uma medicação combatia outra medicação. Pessoas usando tarja preta 15 anos, 20 anos, 25 anos. Então, um verdadeiro cativeiro. Então, na realidade, a pessoa ela prefere se entorpecer, porque isso está dentro do quadro de adicção medicamentosa, né, que é pouco falado, e é bom a gente deixar esse registro aqui, até um retorno possível, só para a gente falar de adicção, né, falar de adicção, a sociedade nossa é adicta, ela é adicta, e os medicamentos, Rose, eles surgem, né, para suprir essa bendita amamentação que não aconteceu de 0 a 2 anos. Então, o brasileiro é um dos povos que menos amamenta, em média 3 meses. O resultado é que o cara cresce e a menina com um monte de faltas, né? A ausência de uma amamentação de 2 anos causa danos assim irreparáveis na parte psicológica dessa criança, já que o cerne psíquico ele é formado nessa relação direta, o primeiro vínculo da mãe com o bebê. E o resultado é nós temos alcoolismo, drogadição, prostituição, corrupção, compulsão por jogos, compulsão alimentar, compulsão sexual. Tudo isso está dentro do quadro de adicção da nossa sociedade. E é por isso que, por serem adictos, eles não prestam a atenção na área da saúde mental e emocional, porque eles tendem às compulsões. Pessoal, vai prestando atenção aí no alerta que o doutor Alex está trazendo aqui hoje, porque realmente tem gente que só dorme usando o Rivotril. Tem que tomar o Rivotril para poder Ou o dormir. Zopidem, né? O Zopidem, aí para acordar tem que tomar, né, a bendita da Ritalina. Tá todo mundo assim, o cara toma uma medicação, Rose, para acordar e outra para dormir. E no meio ele fica dopado, né? Ele fica igual um zumbi. É o que está acontecendo. É, porque as pessoas elas não conseguem desligar. E tem gente que só desliga com o remédio. Ou seja, acaba criando um ciclo vicioso. E o doutor Alex está trazendo isso aqui para gente, que não é para ficar. Você vai tomar uma medicação durante um tempo, dependendo da sua necessidade, o psiquiatra vai lá, vai fazer o desmame, vai fazer um ajuste na medicação, mas não ficar ad eterno ou anos tomando aquela medicação dentro daquela posologia, direto, sem nenhuma alteração, sem realização de exame, sem a realização de avaliações médicas do seu quadro. Então, o doutor Alex está trazendo aqui para a gente esse alarme para cada um de nós. Num outro programa, doutor Alex, o senhor já havia comentado que a depressão realmente já é considerada aí como uma epidemia. Com relação ao suicídio, todas as pessoas deprimidas, ou boa parte delas, ou quem tem depressão, é um forte candidato à tentativa de suicídio? É uma boa pergunta, né? Pelos estudos, né, isso nos projeta a cerca de 15% deles, tá certo? Então, de 15% a 20% daqueles que fazem quadros depressivos poderão tender a uma ideação suicida, já que o suicídio também tem várias motivações, não necessariamente só o fator da depressão, né? Pode ser um processo bioquímico, pode ser um processo de drogadição, pode ser um problema ligado ao alcoolismo, né? Essa pessoa ela pode estar dentro de um quadro já de esquizofrenia, né? Nós temos bipolaridade, quer dizer, então nós temos várias possibilidades que podem desencadear a questão do suicídio. A gente lançou até um livro lá com o nosso amigo da editora Ruja, né? Tiago Piccinini, né? O Colapso, o Sebastião Ferreira. Um abraço aí, né, para o nosso editor, não é isso? Nosso editor comum, né? Ok? Então, na realidade, o que acontece? Nós temos, né,
que esse pessoal da depressão, eles estariam mais fragilizados, vamos assim colocar, né? E estariam mais suscetíveis a permear um processo que poderia levá-los a um quadro de automutilação, síndrome de pânico, e aí quando a gente fala automutilação, a gente pode falar em mutilação psíquica, não só aquela da pessoa cortar o corpo e se machucar, mas se machucar por dentro, estando dentro de relações tóxicas, ácidas, nocivas, abusivas. É o caso do feminicídio, né? Você vê que nesse período da pandemia, infelizmente, nós tivemos 17 milhões de feminicídios informados no período da pandemia, até agora. Tá certo? É assustador os números, né? Porque se você pensar que nós somos 110 milhões de brasileiros e que de 34 milhões, quando eu digo 110 milhões de adultos, brasileiros adultos, 34 milhões se envolveram com o feminicídio, para cada 3 lares, um está envolvido com violência contra a mulher, né? Inclusive seguido de tentativa de morte, né? Em alguns casos até ocorrendo a morte da mulher em função do feminicídio. Então, nós estamos com uma grande desordem psíquica. A sociedade ela se desorganizou, entendeu, Rosa? E agora é necessário, né, se criar políticas públicas. Então, o Senado lançou lá uma lei, né, para tentar ajudar os profissionais da área de segurança, porque esse pessoal já está pipocando. Mas, na realidade, nós temos esse problema na área da educação, nós já temos informação na área da saúde, nós temos enfermeiros e médicos, né, que estão abusando do uso do medicamento, dependência medicamentosa, e que também já estão fazendo quadros depressivos, fazendo pânico, fazendo suicídio. Nós temos isso no meio clérigo, né, informação junto a pastores, a padres, né, que são os 2 maiores cleros do país, né, o romano e o protestante. Esses 2 cleros também já estão dando sinal de exaustão, né, os seus líderes estão exaustos, e porque estão exaustos, estão tendendo também à depressão, ao pânico, à questão do suicídio. Então, na realidade, nós precisamos agora conversar francamente em cada lar sobre o que está acontecendo dentro de casa, porque a orientação, inclusive, da OMS é que se a pessoa ficar 2 semanas se sentindo esquisito, ele já tem que procurar o atendimento psicológico. Ó, 2 semanas esquisito. A pergunta para o nosso ouvinte é há quanto tempo, Rose, ele está esquisito? E o pessoal dentro de casa está esquisito. É só misericórdia, cara. Só misericórdia. É verdade, essa pandemia aí deixou muita gente, agravou o quadro emocional de muita gente. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Eu vou chamar um intervalinho e eu volto já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje estamos aqui conversando com o psicólogo Dr. Alex Alves. Ele também é neurocientista e um grande pesquisador aí dentro dessa área de saúde mental. E o nosso tema de hoje é a dimensão do emocional na depressão e no suicídio. Então, aí no primeiro bloco, o Dr. Alex trouxe para nós vários pontos, né? Vários números estatísticos que dão para a gente essa dimensão do quão grande é o problema de saúde mental, do quão complicado também é essa identificação e o principal, da conscientização. E aí, no finalzinho do primeiro bloco, e eu vou continuar conversando com ele, o doutor Alex estava trazendo a respeito, é um ponto que também nos interessa, falando a respeito de lideranças, falando a respeito do clérigo, de pastores, líderes protestantes, e realmente, no nosso entendimento, ainda mais nós que somos cristãos, essa rádio também, ela é um meio de comunicação cristão também. Então, no nosso meio, deveríamos pensar que jamais teríamos esse problema. Afinal de contas, a fé, ela é capaz de curar. E segundo, nós já vimos
muita gente é curada também da depressão pela fé. Por que que talvez esse pastor, doutor Alex, que foi até usado por Deus para tirar uma pessoa da depressão, ele próprio não conseguiu sair? Então, vamos lá. Nós temos alguns ditados, né? Espeto de pau, né? Casa de ferreiro. Isso, a coisa acontece assim. Mas, para explicar bem, nós temos um QI, nós temos um QE e temos um QS. O QI é a nossa capacidade cognitiva de identificar problemas e de resolver os problemas na parte racional, ok? Hoje, isso tem sido muito prejudicado por conta da dislexia. Vale a pena também um dia a gente conversar sobre isso. A nossa sociedade é dislexa, né? A dislexia é um problema grave entre nós, grave. Então, vamos lá. Então, nós temos a questão cognitiva. Nós temos a questão emocional. Então, o líder também foi bebê. Ele também passou por experiências na infância e na adolescência. Então, ele foi causando e provocando registros dentro de si mesmo. Nós sabemos que o cérebro cria um registro a cada 5 segundos. E a cada 7 anos, a gente sofre uma poda neuronal e o estresse mata neurônio, febre alta mata neurônio, álcool, droga, tabagismo, insônia, navegação, minuto 51 de internet, mata neurônio. Então, na realidade, as pessoas vão tendo, né, perdas de neurônio. Então, isso já vai começar a gerar problema no nível do QI. O QI já vai ficar prejudicado por conta de tudo isso. Ok. O que é também, o coeficiente emocional, ele já vai sofrer por causa das memórias interiores. Eu até tive a oportunidade lá com o nosso amigo também da Ruja, lançar a Cura da Alma 1, qual é o teu problema, a Cura da Alma 2, Manual de Libertação, e Maldição, se é lenda ou realidade. Isso é um estudo, né, em cima justamente disso, que aí envolve essa questão do que é, de como nós armazenamos as nossas informações e como é que nós estamos lidando com os legados das nossas famílias, ok? Nós temos famílias que acontecem adultérios, abuso sexual, relações abusivas na parte psíquica, drogadição, alcoolismo, quebras financeiras, e tudo isso é um processo cíclico. E quando é cíclico, não é normal. Aí nós já temos algo com uma indicação sobrenatural, que pode ser no clã familiar ou até a nível territorial. Então, a gente tem toda uma linha de estudo em cima disso. Um dia a gente pode falar também sobre maldição. Vai bombar. Falar de maldição vai bombar. Você é ou não é maldito? Né? Então, o negócio vai ficar sério. O telefone da rádio aí vai explodir em cima disso. Mas veja, e aí a gente tem o QS, que é o coeficiente espiritual que começou a ser estudado recentemente pela ciência. Então, nós sabemos que também existe um coeficiente na ordem de vibrações. Então, nós estamos vibrando, né, energeticamente essa experiência espiritual. Então, nossos líderes, eles estão em zona de confronto máximo. E a grande maioria não faz a saúde e higienização mental, emocional e espiritual. Porque, na realidade, ele não faz o que Jesus fazia. Depois dos enfrentamentos, dos confrontos, ele subia ao monte e se retirava. Ele tinha um momento de silêncio, só dele. Ok? Nós vamos ver vários personagens bíblicos que passaram momentos difíceis. Elias é um, que vai parar na caverna, depois de um estresse de combate. Ele tem uma grande vitória sobre Jezabel, não é isso? E desce fogo do céu, ele mata, né, todos os sacerdotes lá que estavam envolvidos com Baal, Aserá, aquela situação toda, e na sequência alguém vem e traz uma mensagem de Jezabel, isso provoca nele uma rota de fuga. Não tem lógica. Alguém que operou o que ele operou, porém, naquele momento ele estava exausto. Ele estava exausto mental, emocional e espiritualmente. Então, na cabecinha dele, eu tenho que o quê? Fugir. E aí o que ele faz? Que é a adrenalina. A adrenalina é usada para atacar e para fugir. A dinamite foi usada para fugir. O próprio Jesus sangrou, né, lá no monte. Não é isso? É um problema psicossomático. Ele sentiu toda a dor, todo o sofrimento, quer dizer, ele anteviu, né,
toda a situação que iria acontecer é um pico de ansiedade, é uma crise de ansiedade, ok? E nesse momento os vasos dele rompem e ele literalmente transpira sangue. É dessa maneira, né? E aí ele encontra o eixo no QS. Você vê que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ele pega o QS dele, ativa ali a parte espiritual e diz ao Pai, não, que seja feito o quê? A tua vontade. Aí ele se rende, ele lembra da oração do Pai Nosso, né? Seja feita na terra, como é feita no céu a tua vontade. Então, ele se coloca como o Cordeiro de Deus, literalmente para tirar o pecado do mundo. Ele seria sacrificado. Então, ele sabia exatamente o tormento que ele passaria, ok? E aí ele vai buscar um refúgio, Salmo 91. Ele vai se abrigar em Deus, literalmente, para vivenciar o que ele vivenciou. Você vê que quando ele está lá no alto da crucificação, o ladrão diz para ele, ó, você não é o filho de Deus? Desce e tira a gente. É a última tentação do Senhor. Ela acontece ali. E aí ele vira e responde algo incrível. Você lembra o que ele respondeu? Para o ladrão da cruz? Isso. Que afrontou ele, disse que se ele era o filho de Deus, que ele tirasse eles dali, que descesse também. Aí, na outra extremidade, vai ter o ladrão que vai defender e que vai dizer para ele não que nós já pecamos, mas esse é o filho de Deus. Então você vê, Jesus responde com silêncio. A última tentação, ele não cita a palavra. Ele fica em silêncio. Esse é o nosso problema, né, dos líderes religiosos. Eles querem sempre ter a palavra final. E, nesse caso, a palavra final é o silêncio. Então, existem tentações, existem situações de provações que a pessoa tem que ficar em silêncio, ok? Para ele poder cumprir o exercício sacerdotal. Ok? Aí qual é o problema? A carne grita, Romanos 7 de Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, e aí ele fica turbado nas aflições. Quando isso ocorre, né, ele perde a blindagem espiritual, ok? Perdemos a blindagem espiritual, a gente se torna carne inflamada. A carne inflama. E aí essa dor, ela se torna tão intensa que o processo do suicídio é uma tentativa de parar essa dor, que não se consegue se dar conta, nem com remédio, nem com meditação da palavra de Deus, nem com louvor, com mais nada. Então, na cabeça desse indivíduo, não há mais solução. Ele entra num labirinto, o termo é esse, ele entra no labirinto e ele não encontra mais solução. Até porque a única maneira de sair do labirinto é pelo alto, Dédalos e Ícaro. Então, tem que sair dali voando. Ele não vai sair daquele labirinto, né, dentro de um processo que ele entrou. Entrar, ele entrou, mas para sair, só pelo alto. Então, na realidade, nós precisamos agora repensar, Rose, a nossa religiosidade no século XXI, porque eu creio que ela vai vitimar muitas pessoas, tá certo? Por conta da crendice, né? Daquela coisa de 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, 7 campanhas, 7 correntes, e no final isso não vai resolver a questão, porque nós estamos falando de uma dor da alma, nós estamos falando de memórias interiores, nós estamos falando de lugares que precisam ser mexidos e que as pessoas não querem mexer. Porque quando você falou da fé que cura, essa fé que cura é a fé do abandono. É aquela mulher do fluxo de sangue. Ela entra em meio à multidão certa de duas coisas. Se eu não alcançar minha graça, eu estou morta. Olha só. É o centurião que diz para Jesus o quê? Olha, você não precisa ir lá. Se o senhor mandar, der uma ordem, é o suficiente. Porque eu sou um homem de comando. Então, na realidade, a mulher cananeia, Jesus diz para ela, não posso dar da mesa dos filhos para os cachorros. Chamou a mulher de cachorra. E aí ela assume a condição de cachorro e diz, mas da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem as migalhas. Aí Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Olha só. Então, na realidade, o exercício da fé é esse ato irracional dentro de uma racionalidade, de uma entrega profunda.
E isso não vem sendo praticado, exercido e ensinado. Ok. Gente, o doutor Alex está aí falando, deixa eu traduzir, talvez aí o ouvinte que está aí nos ouvindo possa não estar entendendo. O que o doutor Alex está falando para nós é o seguinte, que nós somos, resumindo, somos seres espirituais e nós precisamos ter o nosso equilíbrio dentro das nossas emoções. Eu, particularmente, doutor Alex, eu entendo que as nossas conexões com o espiritual é através do mental. E que se você não tiver com o seu mental, ok? Vai haver interferências, ou você não vai captar as mensagens do espiritual, essa conexão com o espiritual. Então, quando o doutor Alex fala que Jesus ele se separou, foi para buscar esse ponto de equilíbrio, porque, afinal de contas, toda a obra, podemos considerar assim, que toda a obra, toda a missão de Jesus na Terra foi completamente desgastante, não só no seu físico, mas também no seu emocional. E o quanto que ele buscava esse equilíbrio, e o quanto ele trazia nas atitudes e nas respostas, ou até mesmo no silêncio, como a passagem do Dr. Alex citou, ou até mesmo no silêncio, o quanto que ele trazia dessa maturidade, desse equilíbrio. E de não também perder o foco, porque sabemos que todas as adversidades e tentações que ele sofreu foi para que ele saísse do foco. E muitas vezes nós, enquanto seres espirituais, a gente não se volta por completo para essa conexão. E quando o nosso mental não está ok, eu entendo que essas conexões elas vão ficando turbadas. Então, seria correto fazermos essa associação, doutor Alex, e dizer que, na verdade, tem muitos líderes espirituais que estão tão doentes na sua alma, e quando a gente fala aqui, ouvinte, de doente na alma, você tem que entender que, na verdade, na sua alma está centralizada as tuas emoções, o teu livre-arbítrio, os teus sentimentos. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando das emoções, tá? Quando nós falamos de doença na alma, estamos falando de doença que vão afetar as suas emoções. Então, doutor Alex, líderes ou servos e servas de Deus, pessoas que confessam a fé em Cristo Jesus, que chegam a esse ponto de cometer um suicídio, porque isso assusta e alarma bastante. Seria correto a gente dizer que essas conexões realmente estavam turbadas ou afetadas? Nós temos que entender que o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Então, no momento que uma pessoa está com uma dor intensa, né, e ela vai romper com a vida por causa dessa dor, né, isso está no nível já do seu sentir, por não ver mais nenhum tipo de alternativa, nenhum tipo de opção, e está ligado ao seu pensamento, já que é um start, né? Essa onda de pânico, por vezes, ela chega a durar 2,5 minutos, e é suficiente para a pessoa justamente entrar num surto, e nesse surto ela faz uma psicose ou ela acaba fazendo quadro de automutilação e atentando contra a própria vida, ok? É comum a gente ouvir pessoas dizendo, mas não parecia, não demonstrava, era tão alegre. Houve um episódio desse no Rio de Janeiro, antes da pandemia, de um rapazinho na Tijuca, o cara era tão alegre, né? Mas aí alguém falou, mas os olhos dele eram melancólicos, entendeu? Ele sorria com a boca, mas os olhos eram tristes. Aí as pessoas começaram a prestar atenção nos detalhes, né? Eu digo sempre, Rose, que o corpo ele grita as nossas emoções. Nós temos que aprender a nos olhar diante do espelho, né? Porque ele está falando o tempo inteiro o que está acontecendo com a gente. E no que tange a questão da liderança, né, há muito exercício para fora e pouco exercício para dentro.
se cuida muito, né, das pessoas e menos do próprio indivíduo, né? Então, há muito preconceito no sentido de se permitir ser mentoreado, de poder fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento clínico, ok? Então, essa crendice, né, acaba criando todo um cativeiro para as lideranças, até o próprio povo, porque o povo também não aceita o fato do seu líder, de repente, estar passando por um pico de ansiedade, ter problemas de depressão, estar fazendo um pânico, ou ter tido uma ideação suicida, ou estar com problema, né, a nível do seu corpo. Né? Recentemente, a gente descobriu que nós temos 3 cérebros. O intestino é um cérebro, tem 10 anos, 500 milhões de neurônios, e agora o coração, né, em 2019, antes da pandemia. 40 milhões, é o coração, é um cérebro. E aí tu tem hemisfério direito e esquerdo, né, o córtex cerebral, quer dizer, toda essa estrutura, né, ela tem que trabalhar junto, é uma tríade, né? Então nós somos uma grande tricotomia. Então, quando nós temos problemas na alma, você pode ter certeza, ela tem um problema no intestino, um problema no coração. Ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa. E o líder, ele sofre muito com as traições, com as ingratidões, né? Então, quem quer ser líder tem que estar muito preparado para se despojar de si mesmo. É por isso que Jesus diz o seguinte: quem quer me seguir, você renuncia a você mesmo, você toma a cruz e me segue. Não é para Beto Carreiro, não é para Tivoli Park, não é para Disney, a direção é Calvário. Né? Então, essa pessoa tem que ir para o Calvário para poder morrer. Aí, quando você morre, o Colossenses 3 diz: se já ressuscitaste. Você pensa no que é do alto e não no que é na terra. Então, se você olhar, 99,9% dos nossos problemas são da terra, não são do alto. Do alto só vem solução. Então, nós estamos focando, né, as contas a pagar, nós estamos focando a ingratidão, nós estamos focando, né, as injustiças, as situações de traição. Quer dizer, então, tudo isso vai causando uma grande convulsão num grande caldeirão que é as nossas emoções. E o líder, ele lida com as frustrações dele e dos outros. Porém, as dele, ele vai contar para quem? E fica aí, ó, hashtag fica a dica aí, você que é líder e que precisa realmente tratar das suas emoções. Até mesmo porque doutor Alex é psicólogo, eu sou psicanalista, nós também temos o nosso processo terapêutico. Tratamos com a demanda de tantas pessoas, lidamos com a demanda de muita gente e temos as nossas próprias e precisamos cuidar também das nossas. E isso fica também para o líder agora que está aí nos ouvindo, está aí nos escutando. Você que é pastor, você que é líder, ou você que é líder de célula, você que tem uma representatividade, é líder de jovem, enfim, você que vai estar sendo talvez colocado aí numa posição de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas e de estar orientando pessoas e, em contrapartida também, na sua vida, nas suas demandas, você não ter uma ajuda e você não ter aí um apoio. Agora, doutor Alex, eu estava falando a respeito do alerta que vai vir agora aí, a partir de julho, nesse aumento nos números de casos, né? Essa projeção e indicando o aumento, né, no números de casos aí de suicídio. Isso vem antecipando a própria campanha, que é setembro. Sim, para você ter uma ideia, né, eu já fui chamado pelas Forças Armadas já para começar esse trabalho já a partir de abril. Abril desse ano, nós já estávamos fazendo palestra dentro das Forças Armadas diante do avanço dos casos, porque, na realidade, o suicídio não vai esperar, a depressão não vai esperar, a crise de ansiedade não vai esperar, o pânico não vai esperar. E, na realidade, isso está acontecendo de janeiro a dezembro. Né? Então, todos os meses do ano, nós estamos tendo ocorrências crescentes. É exponencial. Você até falou
termo bem interessante na questão da endemia, para quem está nos ouvindo. Endemia é algo controlável, né? E agora o que nós vamos ver a partir de julho é uma pandemia. Então, na realidade, vem do Deus Pan, né? Aquele processo da desordem, da desorganização, do terror, do temor. Então, na realidade, é algo que não vai se controlar, entendeu, Rosa? A melhor projeção em ciência de solução para esse problema psicossomático, né? Ansiedade, depressão, automutilação, pânico e suicídio, é 2122, a partir agora do ano que vem, que a gente avança em ciência 100 anos em um ano, por causa do processador quântico que rodou lá na China. Então, nós vamos ter pesquisas em quântica, inclusive química quântica, além de física quântica, ok? Então, nós vamos ter que avançar cerca de 10 mil anos em ciência para gerar uma solução para o que está acontecendo com o ser humano hoje. Porque, naturalmente, toda essa demanda só seria equacionável daqui a 300 anos, no processo natural do corpo humano. E a nível de ciência, nós vamos precisar de 10 mil anos a nível do que foi a experiência do século XX, né, aqueles 100 anos do século XX, de avanço científico para poder entender essa engenharia, né, como é que esses axônios, como é que essas enzimas, como é que as bactérias do intestino, você vê, as bactérias do intestino, por que o pessoal da ciência está contra, né, o bendito do remédio do verme? É por conta das bactérias do intestino, porque ele não mata só as bactérias ruins, ele acaba matando também as bactérias boas. E nós precisamos ter bactéria na boca e precisamos ter bactéria no intestino. Essa flora bacteriana, ela é responsável pela nossa saúde. Então, há uma expectativa, né, nos próximos aí, talvez 2, 3 anos, de termos mais problemas ainda por conta do uso abusivo de determinados medicamentos, do princípio da automedicação. Porém, a gente não tem o pessoal de ciência explicando com essa clareza que eu estou explicando aqui o porquê que não. Só diz que não. E dizer que não parece que é má vontade. Então, na verdade, tem que dizer o que acontece, o que provoca, ok? Dentro do organismo humano. Então, na realidade, nós estamos vivendo um momento de muitas fake news e uma dificuldade de filtro para as informações, para você poder saber, ó, isso é verdadeiro, isso é falso. Então, a falta de filtros está, inclusive, agravando esse problema da depressão e do suicídio. Gente, eu falo que passa rápido, ninguém acredita. 1 hora só de programa, não tem como com o doutor Alex. Eu vou ter que pedir a direção aí da rádio, mas quando o doutor Alex vier, umas 2 horas de programa. Doutor Alex, meu Deus, passa muito rápido. A gente começa a falar com o senhor, começa a escutar e ouvir a sua fala, e enriquece tanto, e a gente acumula tanto entendimento. É uma delícia ouvir o senhor falar. Eu quero que o senhor faça suas considerações finais e vamos aí, então, deixar em aberto falar a respeito aí de maldição, que eu acho que vai ser muito legal a gente falar um pouco a respeito disso. Tem gente que não acredita, né, que existem maldições dentro da terapia mesmo, querido ouvinte. Existe uma terapia chamada constelação familiar, que nada mais é do que tratar as repetições, né? Os emaranhados repetitivos, que se a gente for botar o olhar espiritual, nada mais é do que as maldições aí hereditárias. Então, nós vamos tentar fazer aí esse entendimento, essa compreensão. Enquanto ministra do Evangelho, eu gosto, faço batalha espiritual e tenho uma visão assim realmente do espiritual, e também entendo que o equilíbrio emocional é muito importante. Quanto mais equilíbrio emocional você tiver, você que é líder, pastor, você que é servo, serva, você que é profeta, quanto mais equilíbrio você tiver, mais fácil será traduzir o espiritual. Doutor Alex, suas considerações finais.
Eu quero dizer que nós somos o templo do Espírito, né? E Paulo diz que ai daquele que atenta contra o templo do Espírito de Deus. Esse tal é digno de maldição. É o que ele diz que vai acontecer. E nós somos seres bio, psico, sócio, financeiros espirituais. Então, nós precisamos mexer nessa engenharia. Na verdade, precisamos fazer uma reengenharia, né? E aí eu quero disponibilizar, né, o meu canal no YouTube lá, o Instagram, o Dr. Alex Alves. A gente agora está no TikTok também. Então, estamos entrando em todas as mídias aí para poder ajudar ao máximo as pessoas. Lançamos o projeto Audácia, né? Que é uma capacitação para lidar com essas questões, o curso de ansiedade, entendeu, Rose? E nós estamos buscando, né, criar alternativas para que as pessoas tenham acesso à informação em vários níveis, né? No nível tanto das lideranças, que é uma informação diferenciada para ele poder lidar com as pessoas, e no sentido da própria pessoa para ela poder atuar na contenção, contingenciamento, prevenção e pós-venção. Eu quero agradecer a Deus aí, essa participação contigo aqui. É um prazer imenso, que Deus te abençoe nesse sacerdócio aí de amor às almas, tá? E abençoe o pessoal da nossa rádio aí, que eu tenho muito carinho por ela também, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Gente, por hoje é só. Meu muito obrigada, doutor Alex Alves, esteve aqui conosco. Lembrando a você aí, querido ouvinte, a gravação desse programa vai estar lá nas minhas redes sociais, o canal do YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, doutora Rose Cabral, e também lá no Facebook, Rose Cabral. Ok? Olha, terça-feira que vem tem mais. Obrigada a você, novamente. Você que é ouvinte aqui da melhor Rádio Contemporânea 990 AM. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.